João 10, verso 1 ao verso 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Vamos voltar ao texto, queridos irmãos. Quero começar este sermão por fazer uma pergunta. Será que uma vida extraordinária existe mesmo? É comum, recorrente, falarmos sobre a melhor vida que nós podemos ter aqui. Ele ou ela viveu uma vida extraordinária, mas o que é que na prática isso significa? Será que existe mesmo uma vida extraordinária? Sabem, é muito comum, é natural que nós criemos expectativas. Nós somos criaturas feitas à imagem de Deus e é natural, apenas natural, que nós criemos expectativas porque fomos criados para esperarmos uma comunhão eterna com o nosso Deus. Mas nós vivemos essas expectativas ao contrário. Como rejeitamos Deus, vivemos de expectativa frustrada em expectativa frustrada. Mais fácil do que nós criarmos expectativas é sucumbirmos à tristeza e à frustração quando essas expectativas não se cumprem. E podemos chegar a um ponto em que dizemos: eu desisto, eu vou abandonar qualquer tipo de esperança ou expectativa. Mas deixa-me dizer-te, nesta manhã é isso que eu quero pregar. Esse ciclo de crise, de expectativa falhada atrás de expectativa falhada, não se quebra abdicando da esperança. Ela quebra-se agarrando a melhor esperança de todas, que tem um nome, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos orar nesta hora ainda uma vez mais, pedindo ao nosso Deus que nos ajude nesta hora. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Nós fazemos isto no nome do Teu Filho Jesus, porque Ele é o acesso que nós temos à Tua presença, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pela Tua palavra aberta, obrigado pela comunhão, por tanta coisa que já vivemos nesta manhã, nesta casa de oração. E agora, Senhor, nós pedimos-te que nos ajudes a ouvir a Tua palavra, a ouvir a Tua voz, para que as nossas vidas sejam transformadas à imagem do Teu Filho Jesus. Sê connosco, para que neste momento eu possa pregar de um modo claro, de um modo que vá ao encontro de todos aqueles que aqui estão, e que Tu sejas, acima de tudo, glorificado, Senhor. Ajuda-nos, por isso, nesta hora, através do Teu Espírito Santo. Nós oramos tudo isto no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, ainda à boleia deste assunto das expectativas frustradas. O pastor Tiago referiu isso neste último dia e meio, quase 2 dias. Os pastores da igreja, juntamente com os obreiros, portanto, o pastor Tiago, eu, o Manel, o Newton, o João, o Tyler juntou-se a nós. Então éramos um grupo de 6 homens para um retiro. Retirámos-nos e passámos um tempo à volta da palavra, em oração. Foi muito bom. E quisemos terminar este tempo ontem, ali na zona... Como é que se chamava aquela vila, Manel? Na Carrasqueira, perto de Troia, mais ou menos, com um almoço. E nós íamos encaminhados para comer enguias fritas. A maioria de nós comeu enguias fritas, exceto um. O João quis comer sardinhas. E ele ia cheio de vontade para aquelas sardinhas. Quando o empregado diz, não há sardinhas. Vocês tinham de estar lá para ver o ar de frustração do João. A frustração dele foi tanta
que ele desistiu ao ponto de pedir o quê? Vocês imaginam? Um bitoque. Entregou-se. Entregou-se ao seu destino, João. Já que não há sardinhas, eu quero um bitoque. Não se fala mais nisso. É uma imagem caricata, mas muitas vezes é assim que nós vivemos. Se o que eu quero que aconteça não acontece, então eu vou para o oposto. Não é? Eu vou desistir de tudo e vou tentar uma coisa completamente diferente. Precisamos de fazer algum contexto, porque, mais uma vez, aterramos de paraquedas neste texto. Não totalmente de paraquedas, porque há 2 domingos nós abordámos um pouco o capítulo que vem antes deste episódio, que é o capítulo 9 do Evangelho de João. Se puderes voltar a colocar os teus olhos no final desse capítulo, vamos só recordar brevemente o que é que estava ali em causa. Lembram-se, Jesus curou um cego de nascença. E este cego faz a coisa mais importante, que é reconhecer Jesus como o Messias. Ele próprio vai dizer, eu creio. E prostrado, adorou. Os fariseus, que eram aqueles que estavam a colocar em causa o milagre de Jesus e não acreditaram no testemunho do cego, recusaram aquilo que o cego estava a dizer, ao ponto de o expulsarem da sinagoga. Estes fariseus, os líderes religiosos do povo judeu, são os verdadeiros cegos. Lembramos disto. Este é o contexto que está por trás da passagem que nós lemos hoje. Eles são os verdadeiros cegos, porquê? Porque eles não veem Jesus pela fé. Eles não reconhecem Jesus como aquele cego que foi curado reconhece-o. Então, logo de seguida, nós entramos no capítulo 10 que foi lido agora, estes primeiros 10 versos. E Jesus vai trazer uma referência direta, logo no verso 1, ao ladrão e ao assaltante, ao salteador, que não entra no aprisco das ovelhas, que não entra no curral das ovelhas pela porta. Então reparem, ao falharem na sua missão de pastorear, aqueles líderes religiosos, os fariseus, os escribas, homens da lei, que tinham a responsabilidade de trazer o povo para compreender o que a palavra de Deus diz. A tarefa deles de pastorearem foi uma tarefa falhada. Porquê? Porque eles estavam a roubar o povo daquilo que era mais importante. Eles estavam a roubar o povo do próprio Jesus. O Deus que eles achavam que estavam a anunciar, na verdade, eles não estavam a anunciá-lo, porque eles estavam a ignorar a revelação final de Deus na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então estes homens falharam completamente na sua tarefa de pastorearem o povo, de guiarem o povo. E é neste contexto que Jesus vai colocar-se em oposição aos líderes religiosos, neste contexto de Jesus ser, ele sim, o verdadeiro pastor. Ele mais à frente vai dizer, eu sou o bom pastor, e esse texto vai ser pregado pelo pastor Tiago. É neste contexto, Jesus dizer que ele é o bom pastor, em contraste com os outros falsos pastores, que nós temos a afirmação que estudamos hoje. Eu sou a porta. Nós andamos à boleia destas frases, destas afirmações de Jesus acerca de si mesmo no Evangelho de João. Sempre que ele diz, eu sou. Hoje Jesus vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Então a primeira coisa que eu te quero trazer nesta manhã é que nós vamos estar a meditar sobre, inevitavelmente, o pastoreio de Jesus. E este pastoreio de Jesus também se compreende no acesso único que ele é. É um pormenor, mas ele é muito importante, porque Jesus não diz, eu sou uma das portas do aprisco das ovelhas. Ele diz, eu sou a porta. Só há uma porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o único acesso para que, de facto, tu possas ter vida. Não há outro acesso. Então, nós compreendemos perfeitamente o pastoreio de Jesus. Ou melhor, compreendemos o pastoreio de Jesus, o pastoreio perfeito, também através do acesso único que ele é como porta. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos com animais. Há muitos animais na Bíblia. Não sei se os irmãos estão recordados de algumas passagens que coloquem animais. Por exemplo, a Bíblia começa logo com muitos animais, certo? O que é que Adão é chamado a fazer com os animais? Tem que lhes dar nomes. Portanto, o próprio Adão aprende alguma coisa acerca da criação de Deus
nomeando os animais. Um pouco mais à frente, por exemplo, quando Jó está em sofrimento, ele questiona Deus, ele quer compreender a razão pela qual ele está a passar por aquilo, porque não faz sentido. E Deus responde como? Com um tratado? Não. Ele vai passear com Jó ao jardim zoológico. E ele diz, Jó, vamos olhar aqui um bocadinho para o hipopótamo. Tu consegues compreender o hipopótamo? Agora olha ali para o crocodilo. Tu consegues compreender o crocodilo? Se não consegues, como é que tu podes cair na presunção de quereres-me compreender a mim e a maneira como eu trabalho? Outros exemplos. No livro dos Provérbios, o preguiçoso aprende com quem? Ou com o quê? Com uma formiga. O próprio Jesus vai dizer para nós olharmos para as aves. Manela, é aves ou pássaros? Aves. Okay? Se quiserem saber a distinção entre aves e pássaros, perguntem ao Manel. O próprio Senhor Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Nós aprendemos com animais na Bíblia. E hoje, em particular, nós temos de assumir o óbvio destes discípulos estarem a ser descritos como o quê? Se Jesus é o pastor, os discípulos são as ovelhas. Não podemos avançar se não partirmos daqui, queridos irmãos. Pode-nos custar muito, mas nós temos de partir deste lugar agropecuário. Okay? Ovelhas é o que temos à nossa frente. Então não dá para tirar grandes lições do que Jesus está a dizer sem que primeiro nós assumamos em nós aquilo que é tão característico de uma ovelha. Como é que nós poderíamos caracterizar uma ovelha? A sua atitude? É um animal esperto? Não. É um animal atento? Não. É um animal ponderado? Não. A ovelha é muito distraída e muito obstinada também. Há um vídeo que eu recordo-me sempre, eu acho que já o mencionei aqui no passado, não me recordo bem, que às vezes aparece assim nos feeds das redes sociais, que é uma ovelha presa numa fenda no chão. Num campo há uma fenda, um buraco. É uma ovelha que está lá presa com o seu focinho para baixo, a espernear, não consegue sair de lá. Não sabemos como é que ela lá foi parar. E o que se vê é o pastor a ir lá, a pegar nas patas traseiras da ovelha e a puxá-la, a ajudá-la para sair. Ela sai, mal ela se vê livre, cá fora o que é que ela faz? Começa a correr, não é? Como a ovelha faz. E mal pode, ela enfia-se outra vez na fenda. Logo. Eu fiquei a ouvir aqui assim, é impressionante, de facto. Esta é a parte do sermão que os meus filhos vão se lembrar. A ovelha que caiu no buraco. E é uma parte espiritualmente forte também. É impressionante a imagem que isto nos dá acerca da distração, da obstinação, da cegueira espiritual que tão bem nos caracteriza. Se por um lado nós ficamos impressionados com isso, uau, Jesus está mesmo a dizer que eu sou assim, naturalmente eu sou assim, nós ficamos impressionados com isso. Por outro lado, nós ficamos deslumbrados com o cuidado minucioso que é necessário para que Jesus não perca nenhuma das suas ovelhas. Eu nunca tive o privilégio de cuidar de ovelhas. A minha experiência em agropecuária é zero, ok? Eu sou menino da cidade. Eu vejo uma abelha ou uma vespa a vir, eu faço todo o movimento de ginástica acrobática, ok? Eu não tenho qualquer tipo de experiência. Mas a ideia de vermos o cuidado, a atenção que é necessária para um pastor conseguir cuidar das suas ovelhas, animais tão limitados, coitadinhos, para eles ficarem todos ali, serem cuidados, não se perderem, não morrerem, não serem assaltados por lobos. É impressionante. Esta é a imagem que Jesus nos está a dar. E por isso eu quero dizer o seguinte: nós temos de começar aqui. Se nós tendemos a viver a nossa vida com expectativas desalinhadas que vez após vez são frustradas a nossa vida, nós precisamos de destruir essas expectativas. E precisamos de começar aqui, na humildade de reconhecer exatamente quem somos. Sem a humildade de reconhecermos a nossa fraqueza,
nós nunca conseguiremos apreciar a força amorosa de Jesus a nosso favor. Não há outro lugar onde tu possas e devas começar para tu estimares verdadeiramente quem Jesus é e o que Ele faz por ti constantemente. Tu precisas começar de um lugar de humilhação, de reconhecimento humilde. Senhor, eu sou como uma ovelha perdida. Eu sou como uma ovelha que à primeira oportunidade se vai enfiar num buraco. Só aí é que tu vais ter a capacidade que te é dada pelo Espírito Santo de conheceres o pastor que cuida da tua vida e que consistentemente te vai retirando de buracos. O poder de Jesus é maravilhoso. Não é um poder qualquer, é um poder que se mostra em amor. Se fosse apenas poder por si só, seria uma força que nos destruiria. Se fosse amor apenas, sem capacidade de nos transformar, seria apenas uma ideia, um sentimento sem qualquer tipo de efeito prático na nossa vida. Mas a maneira como o poder de Deus se revela em nós é através do seu amor perfeito em Cristo Jesus. E há uma dinâmica neste texto, eu não sei se reparaste nisso, mas uma coisa também que caracteriza estas ovelhas das quais Jesus está a falar. Elas, por um lado, ouvem e elas, por outro lado, movem-se. Okay? Vamos primeiro atentar para esta dinâmica de audição. Por exemplo, aí no verso 3, o porteiro abre-lhe a porta ao pastor, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Sabem, mais uma vez, eu não percebo nada disto, eu não percebo de agropecuária, ovelhas não é comigo. Só vocês, queridos irmãos, só estas ovelhas que estão aqui. Ao contrário do mundo ocidental, Europa, América, por aí fora, onde o pastoreio é feito essencialmente com o pastor atrás do rebanho, a conduzir o rebanho, geralmente com cães pastores, para não deixar que nenhuma ovelha se afaste. No Médio Oriente, na terra onde Jesus estava, onde ele cresceu, onde ele viveu, tanto no tempo de Jesus como hoje, o pastoreio é feito ao contrário. O pastor está à frente do rebanho e ele guia as ovelhas com a sua voz, de trás para a frente. Ele vai à frente delas e guia-as pela sua voz. No final do primeiro turno, o Newton veio ter comigo e veio-me contar a experiência do sogro dele, o pai da Késia, o irmão Daniel, que é perito em agropecuária. Tem algumas ovelhas. Ele teve a dizer, o Daniel, basta chegar que elas sentem o cheiro do pastor e vão ter com ele. O que está em causa é a intimidade que as ovelhas têm com o pastor, que as faz reconhecê-lo em qualquer circunstância e segui-lo. Repara, se confiar em Jesus pela fé é descrito como entrar por ele, noutros textos nós já vimos, confiar em Jesus é também comer Jesus, sendo ele o pão da vida, trincar Jesus. Aqui ele é descrito como porta. Confiar em Jesus pela fé é entrar por ele. Ouvir a sua voz não é só a prova de que nós já entramos, já efetuámos esse movimento, mas é o exercício constante de quem o segue. Ouvir a palavra de Jesus, do perfeito pastor, não é coisa de uma só vez. É um exercício constante na vida das suas ovelhas. O tema da palavra, que é muito caro a João, é assim que ele começa o seu Evangelho. Recordam-se como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, ou a palavra, Logos. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Este tema da palavra, que é Deus e que cria todas as coisas, volta agora a aparecer na figura do pastor, na voz do pastor, que cria a vida das suas ovelhas e que as preserva, que as guarda através da sua palavra. Repare, isto é muito simples. A aplicação é muito óbvia. Nós estamos constantemente a falar nisto. Ter Jesus como pastor é saber ouvir a sua palavra. E repara o contexto em que Jesus diz isto. No meio de vozes que nos distraem e assaltam. Ter Jesus como pastor é tu ouvires a sua voz
no meio de muitas outras vozes. Queres saber como é que as tuas expectativas começam a ser invertidas para o lugar certo? A tua vida começa a caracterizar-se por tu conseguires ouvir a voz de Deus no meio de tantas outras coisas à tua volta. E não caias, por favor, na ilusão de achar mas as coisas que estão à nossa volta não são assim tão preocupantes. Meu querido, se nem Adão e Eva podem dizer isso, eles estavam no paraíso, eles que levaram com a voz mais opositora de todas, a voz da serpente, ao convencê-los, ao persuadi-los de que eles não precisavam de obedecer a Deus, tu achas que depois de Gênesis 3 o nosso contexto é mais simpático? Não caias nessa ilusão, por favor. Parte sempre do princípio de que há uma narrativa, há vários textos a quererem invadir-nos e que nos colocam em oposição à voz de Deus. Por isso tu sabes que estás a seguir Jesus como o teu pastor quando tu estás treinado a ouvir a sua voz, como uma ovelha. Tu sentes o cheiro. Basta tu perceberes que há ali o cheiro do Mestre. A sua voz está a soar e tu segues. Ora, como é que isto é possível ser feito se nós não tivermos prática em ouvir a palavra de Deus? E já estás a perceber que aplicação óbvia que isto tem de ter nas nossas vidas. Tu precisas de ser uma pessoa cuja primeira coisa que te aguarda no dia é o quê? É a palavra de Deus. A tua expectativa maior quando tu acordas é perceber que tipo de coisas hoje o Senhor tem para mim na sua palavra. Tu sabes que as tuas expectativas estão a ser invertidas quando esse desejo começa a brotar em ti. Tu acordas e tu dizes, eu quero saber o que é que o meu Senhor me diz na sua palavra. Eu quero ouvir a sua voz. Se tu não te treinares nisso, vai ser muito difícil tu reconheceres a voz do Senhor quando tu estiveres rodeado de todas as outras vozes, de todas as outras narrativas, de todos os outros textos à nossa volta. Nós precisamos de maior proximidade com a palavra de Deus. Jesus ser a porta significa que, tendo fé nele, há movimento de entrada e saída. A segunda dinâmica, vimos uma dinâmica de audição, de escuta, e gastámos uma série de sermões a falar sobre a importância de ouvirmos. E agora vamos meditar um pouco sobre esta dinâmica de movimento, de entrada e saída. Por exemplo, no verso 9, quando Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Reparem, nós somos acolhidos. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós somos como que acolhidos e guardados no seu aprisco, no seu curral. Nós somos guardados da condenação. Já não é o peso do pecado que está sobre nós. Já não é a condenação da ira justa de Deus sobre nós, porque estamos guardados em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, quando nós colocamos a fé nele, nós somos levados a um lugar de fortalecimento espiritual. Tal como as ovelhas que de noite são guardadas no aprisco. Quando vem o dia, o pastor leva-as para fora, para serem alimentadas, para poderem esticar as pernas, para poderem fazer tudo aquilo que uma ovelha faz. O Senhor faz isso connosco. Ele guarda-nos e Ele leva-nos a um lugar de fortalecimento espiritual, numa imagem de salvação inteira. Não resumas a tua salvação ao momento da tua conversão inicial. Isso faz parte, sem dúvida. Sem a tua conversão, sem o momento primeiro em que tu te arrependeste dos teus pecados e confiaste em Jesus, não haveria salvação na tua vida. Mas não resumas a tua vida agora com Jesus a esse momento. Avança, porque o teu relacionamento com Jesus pressupõe que essa salvação tem uma dinâmica constante de crescimento, de relacionamento, de conhecimento de quem Cristo é. O que é que tu hoje conheces mais acerca de Jesus do que conhecias o ano passado? Faz esta pergunta a ti próprio. É porque se conheces apenas um bocadinho mais, houve crescimento, mas há tanto que tu não estás a aproveitar. Tu estás a ouvir tanta outra coisa. Tu não estás a sair por Jesus e a alimentar-te de tudo aquilo que Ele quer que tu experimentes, de todo o conhecimento da Sua palavra. É inevitável nós pensarmos num texto
vamos dizer assim, muito aparentado deste. Quando nós lemos acerca de um pastor, de ovelhas, de entrar e sair, nós lembramos de que texto, queridos irmãos? É um salmo muito conhecido, talvez o salmo mais conhecido. É o Salmo 23. Como é que começa o Salmo 23? Vamos dizer só o primeiro versículo. Vamos dizer o primeiro versículo todos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora eu quero meditar apenas brevemente, apenas neste verso. Repara no que o salmista está a dizer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O cuidado de Deus como pastor é tal que o salmista só tem olhos para ele. O desejo do salmista é transformado ao ponto de ele só ter olhos para o Deus que cuida dele de maneira perfeita. Sabem que as traduções em inglês conseguem captar melhor esta ideia. Porque as nossas traduções dizem geralmente nada me faltará. Mas no inglês elas trazem mais a ideia de que nós não precisamos de esperar nada mais fora da presença de Deus. Eles vão dizer, I shall not want. Não é? Eu não preciso de criar nenhuma outra expectativa senão a expectativa de que Deus é o meu pastor e Ele cuida de mim de maneira perfeita. Do mesmo modo que há só uma porta para entrarmos na salvação, há só uma porta para sermos mantidos e desenvolvidos nessa salvação. Não penses que tu foste salvo por Jesus e agora tens de usar muitos outros meios e instrumentos para te manteres nessa salvação, para te desenvolveres em santidade. Não. Tu foste salvo por Jesus e tu vais crescer em santidade somente em Jesus. Por isso eu quero dizer-te o seguinte. Do mesmo modo como aquele salmista só tem olhos para Deus, David, que está a escrever aquele salmo, porque Deus cuida dele de maneira perfeita, nós só temos olhos para Jesus, porque só Jesus nos guarda até ao fim. Tu só tens olhos para Jesus. É que se ainda não tens, é porque ainda estás a meditar pouco no facto de só Ele ter a capacidade de te guardar até ao fim. A paisagem é bonita, aquela que temos neste texto. É uma paisagem campestre, é agradável, quase que nos relaxa quando lemos isto. Mas, ao mesmo tempo, há uma gravidade neste texto. Porque nós temos aqui ladrões e salteadores. Nós temos destruição, roubo, morte. Lá no verso 10, reparem, o assunto é um assunto de vida ou de morte. E por isso nós precisamos de guardar esta urgência que o texto nos dá. Sempre que Jesus fala a urgência, sempre que a palavra é lida, há urgência porque atitudes são pedidas de quem ouve. E sendo verdade que há um elemento quantitativo nesta vida que Jesus promete lá no verso 10, quando ele diz eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou com plenitude, Jesus está mais interessado em falar da qualidade da vida que Ele nos dá. E voltamos ao começo do sermão. Jesus não nos promete, não garante para nós nada menos do que uma vida extraordinária. Repara, não é uma vida extraordinária aos olhos do mundo, porque isso pode ser muita coisa. Pode ser muitos bens, pode ser muitos relacionamentos, pode ser muita coisa. Mas Jesus dá-te uma vida extraordinária daquilo que é extraordinário, em função daquilo que é extraordinário aos olhos de Deus. E o que é que haverá de mais extraordinário do que viver para a glória de Deus? Afinal de contas, foi para isso que nós fomos criados. Para viver em comunhão com Ele. E foi a partir do momento em que deixámos de viver para a reputação de Deus, para a sua fama, para o seu prestígio e começámos a viver para nós, que começámos a viver de esconderijo em esconderijo. Começámos a viver de expectativa frustrada em expectativa frustrada. Nada há de mais extraordinário do que viver para a glória de Deus, mas também nada é mais difícil, porque nada é tão contrário à nossa tendência pecaminosa de nos colocarmos no centro.
Eis, por isso, o antídoto para a crise de expectativas frustradas. Eu quero terminar este sermão nesta manhã afirmando isto. Qual é, afinal, o antídoto para este ciclo de crise em que ficamos frustrados vez após vez? É o reconhecimento de quem vive já não sou eu, mas é Cristo em mim. Nós dizemos este versículo que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas de cor, mas eu acredito que raramente meditamos verdadeiramente no que é que isto significa. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é que isto significa? Não faz muito sentido, porque afinal quem está a viver sou eu. Quem vive a vida do Manel é o Manel, quem vive a vida do Samuel é o Samuel. Como assim não vive mais eu? O centro da tua expectativa não és tu. É Jesus, é o que Ele fez no teu lugar. Repara, é quando eu deixo de ser o centro que todas as expectativas se alinham. Sabes porquê? Porque todas as expectativas então cumprem-se naquele que passou pela pior frustração de todas. Jesus, que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, que vivia perfeitamente para a glória de Deus Pai, Ele atravessou a pior frustração de todas, que foi ter de morrer, que foi ter de levar sobre si os nossos pecados. Mas Ele venceu isso porque Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E é quando tu e eu deixamos de ser o centro da nossa vida que todas as nossas expectativas se podem alinhar e cumprir em Jesus, porque Ele resgata-nos para si mesmo. Por isso, deixa-me dizer-te, não importa a circunstância em que tu estás hoje, tu não precisas de te esforçares muito para que Jesus te receba, para que Jesus comece a transformar a tua vida, para que Ele te leve a campos verdejantes. Deixem-me usar uma ilustração final do livro que nós estamos a estudar aqui na Escola Bíblica Dominical, O Peregrino. Se ainda não o leste, coloca-o na tua lista de livros para este ano ainda. A determinada altura, na jornada do herói, que se chama cristão, ele leva um grande fardo sobre si, que é o peso do seu pecado, o peso da sua culpa, e é-lhe dito que ele tem de ir até à porta estreita. Nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus. Eu sou a porta. Vai até à porta estreita e lá te será dito o que deves fazer. Ele chega à porta estreita e está lá um homem para o receber. Um homem que, curiosamente, se chama Boa Vontade. O Bunyan é assim, ele usa nomes muito imediatos para que nós percebamos o que é que ele está a querer dizer. E quando o cristão pergunta ao Boa Vontade se ele pode entrar, olha, será que eu posso entrar? A resposta do Boa Vontade é a mais pura demonstração do caráter e da disposição de Jesus a nosso favor. Ele diz assim, pois não, de todo o coração. Esse é o trabalho de Jesus. Tu não precisas de te demonstrares resolvido para então ires até Jesus. Não precisas de demonstrar que as tuas expectativas têm estado muito alinhadas. Não, tu só precisas de ir bater à porta e dizer, Senhor, deixa-me entrar. E Jesus vai dizer, de todo o coração, entra. O que é que tu estás aí a fazer fora? Tu andas carregado, oprimido, cansado. Mas o meu trabalho é aliviar-te. Percebes? Jesus é a porta para que nós não apenas entremos por Ele uma vez, mas que toda a nossa vida seja um percurso de entrada e saída. Nós somos guardados e nós somos levados novamente para a Sua presença, para nele descansarmos definitivamente. É isto que o Senhor fez por nós, porque a pior frustração de todas foi Ele que a viveu. Mas Ele conseguiu invertê-la, porque Ele ressuscitou. E se Jesus venceu a morte, que expectativa na tua vida é que não pode ser transformada? É claro que Jesus vai fazer isso, a quebrar muitas expectativas erradas que nós temos. Vai acontecer. Mas Ele vai se tornar cada vez mais a única expectativa que tu vais alimentar durante toda a sua vida. Porque Ele morreu no teu lugar para tu, de facto, abraçares esta vida extraordinária, que é o próprio Senhor Jesus, não é nada mais. É a própria pessoa do Senhor Jesus em ti. Que o Senhor nos abençoe.